todos sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que tentamos descomplicar o futebol. Mais do que para saber quem ganha no final, o Mundial fez-se para ser uma exposição de feitos inacreditáveis. O empate a 0 que Cabo Verde arrancou contra a Espanha, campeã da Europa em título, tratou-se de um desses momentos taumatúrgicos realizados à frente de tão vasta audiência para que existissem testemunhas suficientes de que a proeza foi real. O meu nome é Francisco Martins e hoje, em vez dos analistas do nosso jornal, tenho comigo dois especialistas em milagres. Viva Tomás da Cunha. Olá Francisco, olá a todos. Olá Rui Malheiro. Viva Francisco, viva Tomás e cumprimentos a todos e que haja mais milagres, não é? Exatamente, estamos sempre à espera deles. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Neste episódio também iremos fazer a antevisão das estreias da França e da Argentina, mas é inevitável começarmos pelo primeiro jogo de sempre de Cabo Verde em Mundiais, que na verdade teve muito de racional. Tomás da Cunha, os Tubarões Azuis tiveram a solidariedade defensiva como ponto de partida, os extremos ajudaram muito, os centrais foram implacáveis e nas vezes em que tudo isto falhou, o quarentão Bozinha fez as defesas com que sonhou toda a vida. É um feito gigantesco de Cabo Verde, logo na estreia num Mundial, perante a seleção espanhola, mas também tínhamos destacado que Cabo Verde não está neste Mundial porque o formato foi alargado. Cabo Verde venceu o grupo onde estava com os Camarões e isso leva-o a estar presente nesta competição de forma inteiramente justa. Em relação ao jogo, e ao contrário do que tínhamos visto, por exemplo, no Alemanha-Curaçao, houve uma humildade e um pragmatismo estratégico muito grande do lobista e da seleção de Cabo Verde, que praticamente não atacou ao longo do jogo. Aliás, o primeiro remate enquadrado vai aos 90 minutos, na sequência daquele pontapé de canto que até parecia dar a possibilidade de golo aos cabo-verdianos. Também é verdade que houve muitos ataques desperdiçados por erros de decisão e de execução técnica, mas também não foi essa a ideia de Cabo Verde para o jogo, foi sobretudo conter o ataque espanhol com muita presença no corredor central dos três médios, mais do que um 4-2-3-1, foi um 4-5-1 muito fechado no papel dos médios, a tapar todos os caminhos em zona central, inclusive do Jamiro Monteiro, o Kevin Pina protegendo bem a zona frontal da grande área, mas com grande companhia naquela zona. E depois, sabendo que a Espanha iria promover muitos avanços dos dois laterais, o Corelha à esquerda e o Llorente no lado direito, até mais por dentro no caso do Llorente, os dois extremos acompanharam de forma exímia, diga-se, mais o Jovane do que o Ryan Mendes, até porque os principais lances de perigo causados pela seleção espanhola vieram precisamente das desmarcações com o Corelha para receber passos nas costas, quer de Pedri, quer de Rodri. Depois, quando a Espanha tentou cruzamentos, e foram bastantes, o Diné foi um autêntico herói a cortar, seja no jogo aéreo, seja com leitura posicional para se antecipar, muita serenidade, muita inteligência na abordagem aos lances, exibição tremenda do central de Cabo Verde, isto com o Logan Costa no banco, passou por muitos problemas físicos ao longo da temporada, e depois o herói, ou um dos heróis mais chamativos e mais justos do Mundial, não é todos os dias que alguém de 40 anos e com uma carreira humilde se estreia num grande palco e que não só faz uma exibição tremenda e nem diria pela quantidade de defesas, porque o Vozinha não fez assim tantas defesas quanto se calhar todos pensaríamos, foi defesas importantes e isso acabou por valer o pontinho a Cabo Verde. Mesmo o João Paulo, que vem na segunda parte para o duelo com o Lamine Yamal, bateu-se muito bem, muito concentrado, poucos erros. Há ali uma grande trivela do Lamine Yamal, mas percebe-se que ainda está longe da melhor forma. A estratégia de De La Fuente ou a preparação do 11 inicial e depois o tempo que demora a corrigir a falta de rasgo da seleção espanhola, quer dos extremos, quer dos laterais, acaba por impressionar pela negativa. Zero sentido de urgência, pareceu que estava à espera que tudo acontecesse naturalmente, mas Cabo Verde não quis. Bozinha, que todos se lembrarão que esteve nestas duas últimas temporadas no Desportivo de Chaves, mas ele já tinha passado por Portugal no Gil Vicente em 2016-2017 e já nessa altura tinha 31 anos, o que diz muito da longevidade deste guarda-redes. Após o jogo, o Vista disse que jogou com três fatores, Rui Malheiro: as transições, a bola parada e o síndrome do primeiro jogo, ao qual muitas vezes as grandes seleções estão sujeitas. No fundo, a exibição de Cabo Verde foi um pouco a combinação de tudo isto.
Sim, faltou a questão da transição, mas isso é de sumenos importância, sobretudo quando Cabo Verde consegue o feito que conseguiu ontem. Acima de tudo, eu creio que podemos falar da primeira grande surpresa, ou seja, uma primeira surpresa maiúscula no Campeonato do Mundo, porque estamos a falar de uma fortíssima candidata à conquista da competição, campeã da Europa em título, que empata a 0 com um país estreante na prova e, sobretudo, também não esquecer que é o segundo país mais pequeno de sempre a participar na competição. O Tomás tocou nos pontos essenciais sobre o jogo. A verdade é que a equipa de Cabo Verde teve muito mérito na forma como defendeu. Foi uma organização defensiva verdadeiramente coriácea. O tal preenchimento em termos estruturais num 4-5-1, que em algumas circunstâncias foi um 6-3-1. Concordo com o Tomás quando o Tomás diz que o Jovane acabou por ser muito mais competente a fechar o corredor esquerdo do que o Ryan Mendes, o corredor direito, porque a verdade é que a Espanha entra um jogo tremendamente horizontal, com unidades de rendimento muito baixo, até creio que houve em alguns momentos, e sentiu-se um tanto ou quanto isso, que parecia haver uma certeza na seleção espanhola, que passa até por alguma sobranceria competitiva, que o golo acabaria por acontecer, mas a verdade é que as duas ocasiões de perigo, e no fundo é uma dupla ocasião na mesma jogada, surge daquele que foi o movimento padrão da equipa de Espanha para chegar à zona de finalização, que foram os movimentos do Cucurella na profundidade no corredor esquerdo e que depois com o passe em diagonal procurava servir zona de finalização. De resto foi muito pouca coisa da Espanha, muitas dificuldades em criar oportunidades de golo, muita incapacidade para criar desequilíbrios num contra um, frente a um bloco baixo que foi muito organizado, tal como disse, foi muito compacto, e creio que há um aspecto que é essencial, e até contra mim falo, eu gosto muito da finalização e a verdade é que os jogadores espanhóis insistem muito nessa finalização, que é a finalização com a parte interior do pé, e creio que faltou em algumas ocasiões mais potência e colocação no remate. Eu prefiro a finalização à espanhola neste caso, e não são só os jogadores espanhóis que buscam essa finalização de fora da área com a parte interior do pé, mas há ocasiões, e sobretudo contra blocos baixos como este de Cabo Verde. Isto vai ser também um sinal daquilo que vai suceder hoje à noite, hoje de madrugada, provavelmente também amanhã, e mais concretamente amanhã, porque diz-nos-á muito mais respeito, que é a forma como é difícil desmontar um bloco baixo se a circulação é lenta, se não há imprevisibilidade a buscar situações de 1 contra 1, e foi isso que sucedeu à Espanha, o que se prolongou na segunda parte, ainda que tenha havido numa fase inicial mais tentativas de movimentos de ruptura. Pedri veio mais baixo buscar o jogo, até porque Rodri estava com dificuldades nesse tipo de ligação, e também uma seleção que acabou por ser mais pressionante. Mas continuou-lhe a faltar o talento para criar desequilíbrio num contra um, e tal como o Tomás disse, e muitíssimo bem, acabou por ser a entrada do Lamine Yamal que trouxe esse fator X à seleção espanhola, mas creio também que há um ponto que me parece interessante, aliás 2 pontos, mas o primeiro do ponto de vista defensivo, a seleção de Cabo Verde não abanou, creio que as substituições foram muito bem feitas, e nomeadamente a entrada do João Paulo acabou por ser importante porque o Sydney podia estar um bocadinho condicionado com o cartão amarelo que viu, e a verdade é que viu o cartão amarelo na única intervenção faltosa que Cabo Verde faz durante o jogo, mas o João Paulo entrou bem, a equipa continuou a fechar-se muito bem, e creio que o desequilíbrio que sentiu na seleção espanhola, que começou a ficar exposta porque colocava e chegou a colocar em algumas situações 7 jogadores à frente à última linha de Cabo Verde, permitiu que Cabo Verde saísse, e num daqueles contra-ataques, e foram 2 que podiam ter nascido, a verdade é que Cabo Verde podia ter aí magoado a seleção espanhola. Salientar que a melhor adição que Cabo Verde acabou por ter foi Telmo Arcanjo, porque apesar de Nuno da Costa ter dado alguma capacidade para a seleção de Cabo Verde sair e procurar explorar a profundidade, os momentos de pausa que o Telmo
Marcanjo conferiu com bola, algo que o Jamiro não conseguiu, mas que é capaz de conseguir. Mas a verdade é que a entrada do Telmo Marcanjo trouxe essa capacidade para em alguns momentos a seleção de Cabo Verde de conseguir ter bola e adormecer, e sobretudo está na origem da única oportunidade de Cabo Verde, creio que também o único remate enquadrado, que é o pontapé de canto bem batido na direção do segundo poste, e o Diney, que foi um herói na área defensiva, esteve perto de conseguir ser herói na área ofensiva, mas a verdade é que se formos olhar para o jogo, aquilo que foi mais importante foi o processo defensivo de Cabo Verde e o pouco que consentiu uma seleção com a qualidade da seleção espanhola, mas volto a frisar, contra estes blocos baixos há que ter uma circulação muito mais rápida e sobretudo ter jogadores que sejam capazes de criar desequilíbrios através do 1 contra 1 e abrirem brechas no processo defensivo adversário. Até fazendo aqui a comparação com outro estreante, Tomás da Cunha, Curaçao tentou atacar muitas vezes frente à Alemanha de uma forma quase anárquica, porque tinha o objetivo mínimo de chegar ao golo. Pelo contrário, Cabo Verde sentiu verdadeiramente desde o início que poderia levar algo maior deste jogo, neste caso pontuar. Sim, não convém esquecermos que Curaçao tem um selecionador neerlandês, tem muitos jogadores habituados ao registro da Eredivisie e, portanto, o pensamento é tentar jogar. E, atenção, não estamos aqui a fazer uma crítica nem uma oposição à ideia de jogo de Curaçao. Valorizou muito o jogo, dificultou, principalmente na primeira parte, a abordagem da Alemanha e até podia ter marcado mais um ou outro golo com outro tipo de acerto nas saídas. Agora, com o objetivo do resultado, claro que a estratégia de Cabo Verde acabou por proteger melhor a baliza, acabou por limitar melhor a seleção espanhola, mas fica acima de tudo a ideia de que Cabo Verde será competitivo, agora nos próximos jogos claro que terá de fazer mais no plano ofensivo, também já passando o nervosismo da estreia, porque as peças ofensivas, o Jovane, o Reino Mendes, o Livramento, este com mais dificuldades perante os centrais espanhóis, tiveram várias oportunidades de lançar ataques perigosos e o passe não entrou ou a percepção do movimento não foi a melhor, o que também se justifica pela dificuldade a que Cabo Verde foi submetido tanto tempo a defender, tanto tempo sem bola e depois o oxigénio acabava por faltar. Em relação ao Curaçao, marcou um golo, e isso é algo que Cabo Verde também vai tentar procurar, o primeiro golo na história de um Mundial para os Tubarões Azuis. Agora era difícil imaginar uma estreia melhor. Para a Espanha fica a clara necessidade de melhorar para os próximos jogos, sabendo que contra a Arábia Saudita... Simplesmente por incluir e dar mais minutos a Lamine Yamal e a Nick Williams, que jogaram quase que contra o plano do selecionador. Muito por aí, ou seja, complementar a equipa com jogadores que acrescentem algum tipo de 1 contra 1 e de soluções individuais, mas não só, mesmo em corredor central. É verdade que os médios são criativos, é verdade que jogam bem em espaços curtos, mas, por exemplo, o Dani Olmo é muito mais venenoso naqueles movimentos de aparecimento, na forma como prepara a finalização. Por isso, a Espanha sabe que contra a Arábia Saudita vai encontrar um jogo não muito diferente. Vimos a Arábia Saudita contra o Uruguai, também a partir de um 4-4-2, mas a baixar muito para o acompanhamento dos extremos e, na segunda parte, a assumir mesmo um 5-4-1. Portanto, se a Espanha não conseguir encontrar soluções para furar um bloco baixo, pode voltar a ter dificuldades, sabendo que muitos destes jogadores também não chegam ao Mundial em melhor forma. O próprio Lamine Yamal, forma física, e que depois pode ter consequências. O Rodri teve muitas lesões, outros jogadores, o Merino também, o Gavi, que está a voltar ainda. Portanto, houve muitas lesões ao longo da temporada nas principais figuras espanholas, e o De La Fuente terá de saber jogar com isso. E hoje entram em campo os últimos 2 campeões do mundo. Primeiro será a França contra o Senegal, no início do fim para Didier Deschamps. Como esperas, Rumalheiro, que os gauleses conciliem o viver de talento que têm, principalmente no ataque? Sim, e vai ser essa a grande nota do jogo, é que à partida, e havendo o espectro de 2002 do jogo de estreia, mas aí mesmo o jogo de abertura do Campeonato do Mundo e a imprensa dos dois países acabou por salientar muito essa questão. Eu creio que será uma França mais próxima daquela que atuou no último jogo particular antes do Campeonato do Mundo, em que muito possivelmente vai ter Mbappé mais como referência ofensiva, apoiada por um tridente com o Olise a partir do corredor direito, com o Dembélé mais em posição central e o Doué a partir do corredor esquerdo, ainda que possa haver várias mutações entre esses jogadores. Eu creio que o poderio ofensivo da seleção francesa pode marcar diferença. Agora, do outro lado, há uma equipa que pode explorar, e muitíssimo bem, o momento da transição ofensiva
ofensiva. Resta também perceber, e creio que essa será uma das notas que também cria mais dúvida, é o momento em que está Sadio Mané. É também o Nicolas Jackson, que teve alguns problemas físicos antes deste jogo e estava em dúvida, mas recuperou, e será obviamente um aditivo muito importante. Mas creio que Ismaila Sarr, pelas suas características, pelo seu perfil, pode até ser o jogador capaz de criar mais desequilíbrios numa organização defensiva francesa que está longe de estar perfeita, mesmo que haja, do meu ponto de vista, a boa notícia do Saliba estar recuperado e poder jogar. O favoritismo está claramente do lado da França. Eu creio que o Senegal não vai ter uma postura tão defensiva como vimos, por exemplo, no combate a outras seleções que são candidatas e favoritas. Agora, tem um meio-campo de dimensão física muito forte. Creio que isso irá contribuir para procurar fechar e muito o corredor central, mas vai ter sempre o problema de equilibrar por fora, ou seja, tentar evitar os desequilíbrios que a França consegue criar de forma contundente, quer por movimentos interiores dos extremos, mas também com a projeção ofensiva dos laterais, e esse será provavelmente o canal que poderá fazer com que a França aceda com mais facilidade à zona de finalização. Quando vem França, Tomás da Cunha, existe um debate sobre a possível secundarização de Dembélé, que é tão só o bolador em prol de Mbappé, e isto diz muito sobre aquilo que são os bons problemas da França. O próprio Mbappé parece estar empenhado, pelo menos no papel e nas declarações que deixou, em ser mais um elemento de coletivo, até em termos de desempenho defensivo. Vamos ver se é assim na prática, mas Mbappé precisa, e a história dos mundiais tem demonstrado que consegue elevar o nível neste tipo de competição. Vamos ver, porque o grupo não é nada fácil, nem no embate com o Senegal, nem depois no embate com a própria Noruega. Por isso vamos ver como é que a França se define enquanto candidata. Já sabe que talento existe de sobra, até diria que o melhor jogador em termos de rendimento é o Olise, mais do que o Dembélé ou mais do que o Mbappé. Concordo. Mas o facto de o Dembélé, ao serviço do PSG com o Luís Henrique, se ter tornado muito mais um jogador que vai pedir no pé, como um avançado móvel, acaba por ser um complemento interessante para viver em simultâneo com o Kylian Mbappé. E depois, tendo o Olise mais a partir do lado direito, e depois imensas soluções no banco para mexer com os jogos, seja no caso do Désiré Doué, seja no caso do Cherki. Há imensas combinações possíveis no ataque francês, lembrando que esta é a última dança de Didier Deschamps, e tem se calhar mais talento ofensivo do que nunca, embora o talento também nunca lhe tenha faltado. Portanto, eu vejo o Dembélé mais como o Griezmann, que já não está na seleção nesta fase, do que propriamente como aquele jogador que vimos na fase inicial da carreira, que era o acelerador. Depois vamos ver como é que a França se vai apresentar, sendo que o Senegal também não é uma equipa demasiado arrojada, mas em contexto africano costuma ter, obviamente, a necessidade de ir atrás de algo mais. O Iliman Ndiaye pode ser a figura que acaba por fazer o trabalho que noutras alturas foi de Sadio Mané, que já está claramente numa fase descendente, mas o Iliman Ndiaye, pelo que fez no Everton, pelo talento para desequilibrar com os dois pés, pode ser de facto um dos nomes mais interessantes desta equipa dos Leões de Teranga, que, quanto a mim, me leva para a infância. Um França-Senegal 2002 é um dos primeiros jogos que tenho memória. Também a Argentina vai a jogo, desta feita frente à Argélia. Com o estatuto de campeã em título, há a obrigação da equipa de Scaloni começar melhor do que no último Mundial, quando perdeu contra a Arábia Saudita. Tomás da Cunha. Claramente, e parece-me que o peso da crítica tem sido excessivo. Isto é, parece-me que se está a tirar a Argentina demasiado para baixo. Obviamente, ganhar um Mundial 2 vezes seguidas não é tarefa nada fácil, historicamente e por todas as razões, mas olhando para esta Argentina, é verdade que perdeu Di Maria, que era um nome fortíssimo nas grandes competições. É verdade que Messi tem mais 4 anos, mas também não deve ser menosprezado em caso nenhum. Mas a Argentina mantém a base do jogo de Scaloni, ou seja, a aproximação dos médios, o controle que procura ter, não só na fase defensiva, mas depois, sobretudo, a guardar a bola sob pressão e impor o ritmo que lhe é mais conveniente, com o Enzo Fernandes, que tem um papel bem mais abrangente do que no Chelsea, o McAllister, o De Paul, que já não está também na mesma fase, mas em torneio curto e até pela mentalidade competitiva pode ser muito importante
também para Lionel Scaloni, e estamos a falar de uma equipa que tem vários títulos nos últimos anos, Copa América, Mundial. Scaloni conhece bem os jogadores, tem trunfos guardados, porque a Argentina tem tido jogos de baixíssima exigência, portanto também não sabemos muito bem em que patamar coletivo e até individual se vai apresentar. Na frente sabemos que o Julián Álvarez é essencial não só pela movimentação, mas também pelo trabalho defensivo, lembrando que o Messi fica mais protegido sempre que a Argentina não tem bola. E depois, é verdade que alguns nomes fortes da geração envelheceram, mas quem tem Nico Paz, quem tem Valentín Barco, quem tem Thiago Almada, para elementos agitadores e de frescura mental, além de todo o talento, pode sempre ter opções ao longo do Mundial, e por isso estou curioso para acompanhar a Argentina, porque não me parece de todo que seja impossível ser campeão mundial desta vez novamente. Rui Malheiro, é uma Argentina melhor ou pior do que a anterior? É uma Argentina, e o Tomás tocou nesse ponto, que é logo diferente por não ter Di Maria. Eu creio e concordo novamente com o Tomás, para não variar, eu creio que sem desvalorizar demasiado a capacidade que a Argentina tem. Eu considero a Argentina uma das 3 principais candidatas. Eu não gosto de utilizar o termo favorito, mas as das 3 principais candidatas, juntamente com a França e com a Espanha. Há soluções diferentes. Uma solução que veremos se será testada logo à noite ou não, acaba por ser, neste caso de madrugada, a possível conciliação do Messi com o Julián Álvarez e o Lautaro Martínez num ataque a 3. Creio que será interessante perceber se irá acontecer ou não. Creio que o peso do Enzo Fernandes e do McAllister em finalizações de segunda linha também será um ponto muito importante na seleção da Argentina, e não esquecer que esta seleção argentina é claramente viciada em controlar jogos, mas tenho que salientar o discurso arrojado que o Petkovic teve na conferência de imprensa de ontem. É curioso porque é um reencontro entre o Petkovic e o Scaloni. O Petkovic foi treinador do Scaloni na Lazio, e a verdade é que o Petkovic, para além de dizer que acredita que é possível haver mais uma surpresa no campeonato do mundo, falou da possibilidade da equipa da Argélia em vários momentos assumir a posse no jogo, e isso parece-me também ir ao encontro do perfil dos seus jogadores, ou seja, quem tem, e à partida serão titulares, Auré, Aouar, Mahrez, Gouiri, Amoura, que pode não ser titular, no 11, é uma equipa que tem capacidade para ter bola, e ainda por cima suportada com o Zé Ruki e com o Bentalev, mas é sobretudo uma equipa que me parece mais perigosa na metamorfose da transição ofensiva em contra-ataque, e aí pode encontrar algo que me parece provável, que são as dificuldades do Otamendi em velocidade. O próprio Romero está com problemas físicos, veremos como subsiste esta jornada inaugural, e do meu ponto de vista não é tão grave a ausência do Tagliafico, que já está confirmada. Veremos se será substituído ou por Medina ou por Barco. Eu creio que o Barco tem um perfil muitíssimo interessante para ser médio. Como lateral esquerdo pode conferir também outro tipo de diversidade em termos de penetração no meio campo ofensivo, e até no último terço, pela capacidade que tem para se imiscuir no jogo interior. Agora, do ponto de vista defensivo, ter Barco e ter Otamendi do mesmo lado pode ser um convite claro para um jogador como Mahrez a criar desequilíbrios, sobretudo depois tendo também o apoio do Gouiri, e também acredito que haja uma forte hipótese de ser ele o preferido, que é o Amoura, que é um jogador que é forte no ataque à profundidade, ainda que me pareça que vai atacar mais pelo lado oposto. A Argélia é uma equipa que vocês já tinham dito que vale a pena acompanhar neste Mundial. O episódio de hoje fica por aqui. Continua a acompanhar tudo sobre o Mundial na Tribuna Expresso, e desde já fica aqui uma palavra de motivação para os corajosos que vão assistir ao Áustria e Jordânia às 5 da manhã. Lembrar que esteve connosco na Sonoplastia o Tomás Delfim. Até breve.